Oi! Primeiro ano. Tô gravando esse vídeo assim bem fofinha, com essas borboletinhas, pra vocês lembrarem quanto a titia é fofa. Né? Então, tentei fazer vídeo chamada, videoconferência, enfim, postar alguns links na plataforma, mas eu ainda não tô conseguindo mexer direito lá. Creio que alguns alunos também não. Tentei postar no Facebook, no grupo que eu criei lá e que eu espero que vocês comecem a entrar lá, tá? Tá liberado para os alunos adicionarem uns aos outros da turma, né? Então entrem lá no grupo. Tentei colocar lá no Facebook também, não consegui. Então, vou gravar esse vídeo, uma experiência nova, não tenho a menor aptidão para isso. Para tentar responder pelo menos essa última atividade da apostila que eu vi que ficou, né? Uma galera aí com algumas dúvidas, para poder a gente fazer a avaliação da apostila também, tá? Por enquanto, é o que a gente tem, é essa apostila, é o material que vocês vão receber em casa também, alguns já receberam, e no momento, acreditem, ainda é a melhor forma da gente estar trabalhando agora, por enquanto. Agora pro segundo bimestre, vamos ver o que a gente vai fazer, mas por enquanto a apostila, tá? É um material que tá no celular de vocês, de fácil acesso para leitura, então é o melhor no momento, tá? As atividades precisam ser feitas, precisam ser entregues na data, o máximo que der para vocês, tá? Porque a gente não sabe como que vai ficar para frente. E as aulas online, o EAD, é justamente para que vocês não percam o ano, né? Então, com certeza as atividades que vocês estão fazendo, entrarem na plataforma, participarem, falar com os professores, enfim, tudo isso vai contar, tá? Para aí no final do ano a gente conseguir fechar as notas de vocês, tá? Então, vamos lá. A apostila seria a atividade 10. A atividade 10 começa falando lá no título de navegar é preciso, tá? É uma frase famosa, talvez não para vocês, mas vocês ainda vão ter muito contato com esse poeta, que é Fernando Pessoa, é um poeta português, tá? E ele coloca essa sentença sobre a condição do homem, principalmente nessa época, tá? Lembrando que a gente está no primeiro bimestre falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, a nossa primeira literatura, que se chamava literatura jesuíta, que eram os padres da Ordem de Jesus que começaram a escrever, e eles escreviam as cartas, eles começaram a criar poemas sobre os índios, sobre a terra, e o nosso primeiro relato seria a carta de Pero Vaz de Caminha, contando sobre a chegada ao Brasil. E aí essa carta foi citada em várias atividades ao longo da apostila, tá? Era ela que a gente estava trabalhando. E aí a atividade 10, ele começa com 2 textos. Um texto é um trecho dessa carta de Pero Vaz de Caminha. O segundo texto é de Fabiano Constantino, tá? É um texto mais recente, né? E aí o que acontece? Vocês teriam que ler os 2 textos para poder conseguir responder. Eram 3 questões. A primeira questão diz assim: séculos separam o texto 1 do texto 2. No entanto, eles apresentam semelhanças, isto é, eles apresentam coisas iguais, em comum. E que semelhanças são essas, tá? A semelhança maior que tem no texto é o fato dos dois falarem sobre navegação, tá? E aí, no caso, navegação pela costa brasileira. Então, os dois falam sobre navegação. Essa seria a principal semelhança entre os textos, tá? Que mesmo com esse espaço de distância entre um texto e o outro, os dois falam sobre isso. E aí vem a questão 2, né? Eu vou precisar encerrar esse vídeo, porque ele só grava 5 minutos. E eu ainda não consegui configurar essa câmera. Então, vai ser praticamente um vídeo para cada questão, tá bom? Ou se eu conseguir compilar todos eles em um lugar só, aí a gente segue. Oi, vamos então à questão 2. A questão diz assim: entre os textos pode-se perceber uma diferença vocabular, isto é, uma diferença de vocabulário, de palavras, de estilo de falar, né?
ou seja, nas palavras que os compõem. Tal diferença acontece devido ao momento em que ambos foram escritos. O texto 1 foi escrito no século XVI e o texto 2 escrito no século XXI, que é o que a gente vive agora. Há esses fatores que interferem na maneira individual que o falante tem de se expressar. Chamamos de variações linguísticas, tá? Essas variações linguísticas, elas existem até os dias de hoje. No próprio Brasil, dentro do nosso país, existem variações linguísticas de cada região, tá? O jeito que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, o vocabulário que a gente usa aqui, não é o mesmo usado para quem mora lá em Manaus, por exemplo, lá para cima, tá? Podem até ter algumas palavras, mas às vezes até as palavras que são iguais não são usadas para a mesma coisa, tá? Então isso a gente chama de variações linguísticas. Cada lugar tem uma linguagem específica, tá? Ou diferenciada. E aí ele pede para que você transcreva do texto 1. Transcrever é retirar do texto um pedaço. Você vai escrever de novo. Então, transcreva do texto 1 expressões que são muito utilizadas nos dias atuais, tá? Então, vocês iam ter que ir lá no texto 1 e 2 e ver que palavras a gente ainda usa nos dias de hoje, tá? Então, assim, nós temos ali... Velejando nós pela costa. Costa a gente usa bastante quando a gente fala de praia. Deixa eu ver aqui. Navios, Recife. Ó. Aqui ele vem falando assim que o porto por dentro era muito bom e muito seguro. São expressões que a gente ainda usa nos dias de hoje. Aí, por exemplo, muito larga a entrada a gente já não usa mais, tá? Meteram-se dentro e amainaram também, são palavras que a gente não usa mais. Tá? E aí pode colocar um corar também. Aí vamos para o outro texto que é mais recente. O outro texto tem mais palavras que a gente usa aí. Temos aí navegação novamente, o termo, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui fala sobre a rotina no mar, fala sobre barco, vida simples, tá? Então, o que vocês encontraram, assim, que fosse parecido de um texto do outro e que a gente ainda usa nos dias de hoje, seriam as respostas, tá bom? Na questão 3 e última, pede assim, o texto 2, embora moderno e atual, contraria o estilo de vida estressante e corrido que caracteriza os dias atuais. Transcreva, reescreva, né? Escreva novamente pelo menos 2 passagens que comprovem essa afirmativa, que o texto contraria a vida estressante. Se ele contraria a vida estressante, ele está falando de uma vida calma, uma vida serena, uma vida tranquila, tá? Então aqui ele selecionou 2 trechos assim, ó. Diz assim, a vida simples de quem tem pouca ou quase nenhuma preocupação com status ou com coisas da vida em sociedade. Não é muito o que a gente vive. Então isso contraria os dias atuais. Todo mundo hoje em dia está preocupado com status, preocupado com as coisas da vida em sociedade. Então esse trechinho contraria isso, tá? Tem um outro trecho que diz assim, vida devagar para quem não tem pressa de viver, tá? Então esse trecho também contraria o que a gente vive nos dias de hoje, porque hoje todo mundo tem pressa de tudo, né? A gente abrevia palavras, a gente abrevia coisas justamente porque a gente tá com pressa, quer que tudo acabe logo, tudo chegue logo, ansiedade, não tem tempo de esperar, tá? Então esses seriam 2 trechos que contrariam, que seriam a resposta aí dessas 2 passagens que comprovam a afirmativa de que o texto 2, ele vai contra essa vida estressante que a gente tem nos dias de hoje. Tá bom?